Eu posso falar um pouquinho sobre a obsessão? Pode. A obsessão é uma coisa interessante, né? Como nós já vimos, ela é a influência espiritual de uma forma negativa, certo. né? E ela tem vários graus. Tem a vingança. O mais simples, a primeira, que é a obsessão simples, é assim, ela se manifesta como um incômodo desagradável, barulhos, por exemplo. E aí a pessoa tem até essas sensações ruins, aí ela começa, ai meu Deus, né, o que está me acontecendo? Ela até faz uma oração, tenta afastar. Se ela já entra na outra faixa vibratória do amor, ela acaba que eliminando até meio que facilmente. Cria uma barreira. O espírito não tem mais ação. Ou ela vai na casa espírita, ela toma um passe, né? Esse irmãozinho que se aproximou dela, seja por qualquer motivo, acaba indo embora. Muito bem. O segundo grau, já um pouquinho mais sério, é a fascinação. Certo. Essa fascinação, ela já é um pouco mais perigosa, porque o espírito, ao influenciar, ele produz uma ilusão na mente da pessoa. Olha o perigo. E não chega logo de cara na fascinação. Primeiro tem a simples, mas a fascinação ela é um pouco mais demorada, ela é causada por um espírito de mais conhecimento. Entendi, mas já teve uma vigilância maior, né? Uma vigilância maior. Porque se a pessoa percebesse no início... Isso. Entendi. Aí, como é que ocorre a fascinação? Quando dentro do ser há muita vaidade e orgulho. Nós tivemos depoimentos em livros onde, por exemplo, editores, né, você que mexe com bastante livro, vou citar um exemplo típico. Editores que foram procurados por autores, né, dizendo assim, olha, eu recebi um livro espírita ditado por Jesus, ditado por Moisés, ditado por espírito. Aí o editor falou assim, mas eu poderia ler? Não. O Espírito me falou que eu só posso te mostrar os originais se você concordar com a impressão. O que você acha disso? Ele está fascinado. Certo. Né? Excelente exemplo. E não é um excelente, né? Outro, por exemplo, um médium curador que diz que ele cura tudo, que ele... Não existe isto. Né? Para que a cura ocorra, a pessoa tem que ter merecimento, né? É claro que há uma série de fatores, mas ninguém pode se dizer que ele é o curador. Nenhum médium pode prometer a cura. Prometer a cura, porque a cura não depende dele, ele é um instrumento, né? Ele é um instrumento. Através dele, a espiritualidade pode interferir nos outros corpos que nós temos, né? Nos quais Kardec, com muita propriedade, juntou para facilitar o estudo e chamou de perispírito. O perispírito é extremamente complexo, porque ele engloba vários corpos. Certo. Isso é importante nós colocarmos, né? Mas o espírito vai atuar nesse corpo que é curado, digamos assim, não curado, mas equilibrado, se refletirá numa melhoria no corpo físico. Perfeito. Que dependerá, então, das atitudes, da modificação daquele ser para que a cura ocorra. Porque nós já tivemos oportunidade de ver cirurgias espirituais que por algum tempo a pessoa ficou bem, depois voltou naquele mesmo órgão ou em outros. Porque tem que ter a mudança do hábito. A mudança do hábito. É como se fosse uma cirurgia bariátrica. A pessoa faz, mas se não mudar o modo alimentar, volta. Exatamente no aspecto moral, o desequilíbrio moral também desequilibra o corpo físico. Isso. Que por mais que se cure... O corpo físico é tão somente o escoadouro, né? Tudo se inicia no plano das emoções. Quando as nossas emoções estão desequilibradas, nós desequilibramos os nossos corpos sutis, nós desequilibramos os nossos centros de força, que são os nossos chakras,
E, consequentemente, o nosso corpo físico vem a sofrer as consequências. E esses espíritos obsessores, eles conhecem essas técnicas e sabem nos desequilibrar. Sabem nos desequilibrar. E muito bem, porque eles são inteligentes. Então, essa é a fascinação, tá? E aí a pessoa acaba tomando certas atitudes e se achando, né? E ela crê piamente. E a porta é a vaidade. Isso, a vaidade. Entre numa casa espírita e lá nós temos um grupo de médios. E tem um que diz assim, só o meu mentor é que sabe das coisas. Está fascinado. E aí, difícil alguém convencê-lo, né? Todos os médiuns têm o mesmo trabalho, né? O mentor, realmente um mentor, né, benevolente, ele tem a humildade, ele também envolve os seus companheiros que auxiliam ali na casa, no trabalho. Nunca ele sozinho dá a total palavra e determina o que devem fazer ou não. Aliás, ele deixa, inclusive, aos encarnados que utilizem o seu livre-arbítrio em várias situações para comprovar a sua fé e o seu esforço no bem. Perfeito. Por mais que a gente entre em comunicação, não podemos ficar refém totalmente de uma visão dos espíritos, né? Exatamente. Aí, depois, em seguida, nós temos também a subjugação, né? Certo. Na subjugação é um pouquinho mais grave já do que a possessão. Do que a fascinação. Do que a fascinação. Na subjugação, a própria palavra diz subjugar, né? Trazer no jugo. Então o espírito já meio que domina a mente do encarnado que enfraqueceu em face dos seus problemas morais, comportamentais e de sentimento. Então ele leva a pessoa a tomar atitudes que são às vezes contrárias à que ele costuma fazer. E a atitude que o espírito é que quer. Isso, e se usa como... Isto. A pessoa normalmente subjugada, ela tem, a medicina chamaria de dupla personalidade. Certo. Né? Bipolar, né? Isso, assim. bipolar. Aí a pessoa vai em vários consultórios médicos, toma uma série de medicamentos e não se descobre o que ele tem. Né? E aí demandaria um trabalho espiritual mais sério, né? Porque ele teria, nesses casos, uma ligação mais profunda com o obsessor. Né? Já é diferente daquela simples, onde o espírito estava meio que passando e pegou um momento de vigilância. Entendi. Da fascinação, onde o espírito se aproximou e viu que o médium, pela vaidade, vai lhe permitir, né, extrapolar e mandar aquelas mensagens pseudo-sábias. Entendi. Né? Agora, na subjugação, ele realmente já tem um certo ódio, né, pelo encarnado e deseja fazê-lo sofrer. Ele já tem um objetivo maior para estar investindo ali. Ele quer que o cara sofra, se martirize por ligações do passado. E aí é difícil, porque às vezes a ligação é tão profunda que tem que se tomar um cuidado maior para que os perispíritos de ambos vão se desvinculando suavemente. Essa é a Como palavra. se fosse um parasita? Isso! Se você arranca um parasita de uma vez, você pode matar a plantinha mãe. Porque ela se acostumou tanto com aquele parasita que ela não sabe até viver sem esse parasita. Olha. E tem isso com a relação espiritual. Com certeza. Você vê, são tantos e tantos meandros. E a mais grave delas todas, daí seria a possessão, né? Essa possessão é assim, embora nós não sejamos marionetes, certo. Porque, quando nós reencarnamos, há uma, como é que eu posso explicar? Uma ligação já do nosso perispírito com o corpo
que iremos habitar célula a célula, Certo. tá? E nesse momento da concepção, ocorre isso e ninguém rompe, só a morte. Entendi. Então, nenhum espírito consegue afastar o nosso espírito e tomar conta do nosso corpo por causa dessa ligação. Então, deixa eu te... Não perde o raciocínio, Não, tá? não. Ó, uma pergunta aqui que o Kaique vai gostar da resposta. Que eu tinha perguntado antes aqui para ele se ele saberia. O espírito que quer nos influenciar, ele entra no corpo? Não, justamente por isso. Ele não entra por isso. Já entrou no corpo o espírito no momento da concepção, nessa ligação celular. Certo. Tá? Aí estabeleceu-se essa conexão somente rompida com a morte do corpo físico. Perfeito. Tá? Porém, na possessão, intermitentemente, o espírito vem e toma, ele cobre, sabe, como se fosse um manto de uma forma tal, o perispírito do encarnado. A sintonia está quase 100%. Quase 100%. Não é que ele tomou o corpo, ele subjugou totalmente mesmo, ele tomou posse. Entendi. Mas nunca do corpo e afastou o espírito. Ele tomou posse em nível mais sutil, espiritual mesmo, energético. Então, nesses casos que às vezes a gente vê na rua, bastante pessoas assim, em situação de rua, tomando atitudes vergonhosas para ele mesmo, né? Então, riscando o chão, se vestindo de modo extravagante, tendo atitudes assim que... Isso. Tido como um doido. Olha, o espírito que está ali, nessa possessão, ele leva essa pessoa aos comportamentos que ele também tinha enquanto encarnado. Isso é um fato. E o outro, ele o ridiculariza. Você vê que eles injuriam, eles praguejam, eles falam sozinhos, eles gritam. Você viu que aparentemente fala assim, o cara tá louco, né? Porque as pessoas dizem, mas não é, ele está realmente subjugado. Você lembra quando Jesus, né, nas suas curas, curou possessos? Certo. Não lembra daquele filho, né, do homem, que ele fala, meu filho, ora se joga no fogo, ora se joga na água. Aquilo era uma possessão. Jesus afastou o espírito, que ali tinham vários, e o menino fica curado. Então, se realmente os espíritos tivessem tomado o corpo do menino, quando Jesus afastou, o menino tinha morrido e não ficado curado. Certo. Olha a prova maior. Perfeito. Né? Então, nós já tivemos nos milagres de Jesus. E sempre teve essa influência, né? Sempre, sempre. Agora, esses nossos irmãos, eles fazem o uso, né, de drogas, eles não têm uma atitude saudável em relação à vida, eles são letárgicos, são fracos espiritualmente falando. Então, é fácil para que esses espíritos desencarnados tomem conta de suas mentes, os subjuguem, levando-os a fazer o que eles querem.